além de direito ao contraditório, né, de uma réplica, digamos assim, eu queria fazer uma conexão com o que a gente está trabalhando aqui, entendeu? Com o tempo e a realidade atual, e dizer por que em alguns aspectos eu concordo com o professor Alberto Viva Flores e outros não, tá entendendo? Assim, quando ele diz que Hegel realmente ele tinha uma influência dos ingleses na época, eu concordo plenamente. Quando ele diz, por exemplo, que Hegel, né, o papel do príncipe em Hegel é um papel só, digamos assim, decorativo, no sentido de que ele representa o Estado, concordo plenamente, porque Hegel diz o seguinte, lá na filosofia do direito: cabe ao príncipe apenas colocar o pingo nos is, pingo no i, né? Ou seja, tudo que é debatido no parlamento, né? E aí ele está levando em conta realmente o modelo inglês, cabe a ele apenas dar o aval com aquela figura, digamos assim, que seria um pouco decorativa nesse sentido, de fazer cumprir a lei, colocar o pingo no i, nesse sentido. Apesar de que quando se coloca Hegel como, por exemplo, reacionário, como conservador, se leva em conta o fato de que Hegel coloca o príncipe como uma figura hereditária. O príncipe em Hegel é uma figura hereditária. E veja, esse debate entre reformistas e revolucionários, a gente pode trazer para os dias atuais, está entendendo? Para as questões que a gente está trabalhando aqui em relação do ponto de vista geopolítico, até para as reflexões que a gente está fazendo no próprio Domênico Lossuro sobre a China e a União Soviética. Em que sentido? Vou colocar por quê para vocês. Porque Hegel se considera, e eu considero Hegel um filósofo não revolucionário realmente, como ele coloca, mas um filósofo reformista. A filosofia do direito de Hegel, né? Ali, né? A filosofia do direito, ela foi publicada em 1821. Né? Veja que todo esse percurso da Revolução já tinha acontecido. Napoleão já estava fazendo as brincadeirinhas dele lá pela Europa, né? E a gente tem um momento de restauração, né? Chegando aí na Europa. E Hegel, em nenhum momento, ele poderia, como na juventude, que plantou uma árvore com os colegas, né? Schiller, a turma toda lá, para a Revolução Francesa, ele poderia chegar e dizer: não, a Revolução é realmente o povo, de forma direta, aquela coisa toda. Então Hegel é totalmente contra a ideia de uma democracia direta, está entendendo? Ele acha que esse momento das instituições é importante. Concordo plenamente. E vou colocar por quê, e vou fazer uma ponte em relação a hoje. Eu quero voltar a essa visão, mas para não esquecer do que a gente está discutindo, vejam o caso, por exemplo, da China, da União Soviética, dessas questões que a gente estava discutindo, que é o objeto da nossa discussão de hoje na nossa aula. Veja, quando a esquerda, que Domênico Lossuro critica, né, que é uma esquerda que considera, por exemplo, a China, né, ou o chamado socialismo de mercado chinês, ou a forma como Mao Tse Tung, né, ou depois Deng Xiaoping, né, a partir de 79, né, toda a abertura econômica, toda a reforma, né, todo momento de reforma como algo importante para a China, entendeu? E não aquela visão marxista de um Ernest Bloch, né, que acha que o comunismo é a extinção do Estado, e aí o indivíduo agora vai viver direto em contato com a natureza, né, vai poder caçar pela manhã, né, depois tomar um cafezinho à tarde, à noite fazer crítica, está entendendo? Todo esse momento, né, Domênico Lossuro diz: olha, você pode criticar uma determinada esquerda, pode dizer, não, é uma traição ao comunismo, ao socialismo isso, né? Porque o indivíduo não compreendeu direito e a gente tem que voltar ao Marx de verdade, o Marx verdadeiro, o Marx original, entendeu? Então, tem que se fazer um retorno às fontes, né? Porque é uma traição, ou você concorda, determinada esquerda, com a própria visão, digamos, oficial do capitalismo de um país como os Estados Unidos, que quis derrubar e acabou derrubando o lado, né, digamos assim, socialista, e
decreta que ali foi uma falência, porque eles não tinham competência e porque, né, a estrutura soviética era falha, né, ou atribui moralmente a uma figura como Stalin de ser um indivíduo monstruoso, ele é o culpado de toda a queda, ou o Gorbachev, que morreu um dia desse aí como governo final da Revolução. Veja. Por outro lado, existe um discurso que diz que foi uma derrota, né, que é menos problemático do que você decretar uma falência porque não era capaz, né, desse regime ir adiante, porque a derrota tem um embate, né, Estados Unidos, lado ocidental e oriental. Veja. Tudo exige, como ele diz, um processo de aprendizagem, está entendendo? Tudo é um processo de aprendizagem, que eu acho que o Hegel aprendeu um pouco ali. Da minha percepção, Hegel foi um grande filósofo que tentou unir toda a ética antiga, toda a filosofia antiga, né, política, né, o momento da ética, de ver a filosofia e a política com a ética como um momento importante da política, e o momento moderno, né, onde se exprime, né, a visão liberal, né, de uma, como a Isaiah Berlin colocaria, de uma liberdade negativa, liberdade burguesa, Benjamin Constant, quando ele compara a liberdade dos antigos em relação aos modernos, ou a Isaiah Berlin com esses dois conceitos de liberdade, citando, parafraseando as obras de Luther. Veja, então Hegel, eu acho que ele, passando, né, e vivendo num momento onde ele é um indivíduo extremamente respeitado, né, Berlim, professor, reitor da universidade, né, e que existem cartas, né, que ele deu apoio a supostos dissidentes do Estado, a uma esquerda hegeliana. Existe toda uma leitura de alguns filósofos, do próprio Domênico Rousseau. Mas veja, por que eu acho que tanto lá como aqui o momento da reforma é algo importante? Porque, por exemplo, como diz Domênico Rousseau, agora é o momento inicial. O socialismo, ele diz lá, ele acredita, não morreu, e a China ainda tem um protagonismo muito grande à frente, porque a China compreendeu isso quando resolveu desenvolver as forças produtivas, né, para chegar ao nível de desenvolvimento tecnológico equiparado ao do Ocidente. É o que a gente está vendo aí. Todo o problema de Taiwan com semicondutores, onde existem as maiores empresas de semicondutores que proporcionam acesso à tecnologia 5T, né? Proporcionam o acesso às maiores tecnologias aí. Os chineses, com seu socialismo de mercado, como eles colocam, eles compreenderam muito bem esse momento da reforma como algo importante. Eu defendo isso como Hegel compreendeu naquele momento, que não era possível destruir o Estado como uma esquerda que coloca hoje, né, que o papel da esquerda e não apoia um socialismo, os chineses dizem que aquilo ali é um socialismo, e um socialismo de mercado, né, que na verdade são traidores, na verdade, e o próprio David Harvey coloca que a China é neoliberal, que não é. Se você for estudar, eu venho estudando os chineses e toda essa questão de geopolítica e geoeconomia, muita coisa na área da economia e de política há muitos anos, há muito tempo. Toda a estrutura chinesa, por exemplo, é uma estrutura, você tem sim bilionários do Partido Comunista, o dono da Alibaba, né, vários outros caras riquíssimos, né? AliExpress. Justamente, mas você tem também uma estrutura, um complexo industrial, que é quem dá as cartas de direcionamento a toda a política estatal chinesa do Partido Estado Comunista, né? Que é um complexo dirigido pelo Estado, né? As empresas estatais. E todas as empresas liberais e os próprios ricos, bilionários, os donos de empresas chinesas têm uma conexão muito forte com o Estado na China, e eles são verdadeiros, digamos assim, braços do poder chinês, do socialismo de mercado chinês no resto do mundo. Agora veja, nós ainda temos aí um país que foi fruto de uma revolução colonial, né, e que é resultado de uma influência ainda da Revolução de Outubro, né, da Revolução Russa. E que essa história, esse embate ainda não acabou, né?
eu também penso um pouco no domínio filosófico nesse sentido. Eu acho que a China ainda tem um papel histórico muito forte e que essa esquerda que, né, faz uma crítica, que acha que a China deveria destruir tudo, né, destruir o capitalismo, começar do nada, e essa história da China criar uma constituição, que é uma coisa burguesa, e ainda disse a constituição marxista-leninista, e ainda aceitar um tipo de liberdade, que é a liberdade burguesa liberal, como algo importante como a China está fazendo, né? Ou até, em alguns aspectos, copiar algumas coisas do sufrágio universal da democracia liberal do Ocidente nas comunidades onde elas elegem os seus dirigentes, apesar de que a China, os altos integrantes da China estão ali no cargo Xi Jinping e outros, por aquilo que eles chamam e herdaram no Ocidente como meritocracia. São os melhores para conduzir o Estado e o partido. Então, veja, eu estou fazendo uma relação de Hegel e da época da Revolução Francesa e da Revolução, também fazendo da Rússia, né? Mas estou fazendo de uma que está viva ainda, que é resultado da Revolução Chinesa, de 1949, né? Que foi dirigida principalmente pela figura carismática, né, do grande timoneiro, né, Mao Tse Tung, né, que ainda, digamos assim, que ainda vai dar muito pano de manga para a história. Então, se você tem, por exemplo, aqueles que acreditam que ser revolucionário e conduzir os rumos da história de uma forma racional, como deveria ter, é destruir tudo e construir nada, né? A China faria muito bem, né? Destruir tudo e não fazer Estado, né? E ficar nessa visão de um marxismo messiânico, como diz Rousseau, né? A destruir o Estado, destruir as instituições liberais, e não está integrando isso, né, no seu programa político, porque esse momento de reformas ela é importante para que esse Estado ele se torne potente ao nível de fazer aquilo que Hegel dizia, né, do ponto de vista hegeliano. Um Estado é sempre o Estado quem dá as cartas na história. Foi Roma, foi a Grécia, atualmente ainda é os Estados Unidos, né? Desde o momento da Segunda Guerra Mundial existiu um momento ainda da bipolaridade,